Já o Vasco vendeu o Léo Pelé para o Atlético Paranaense até nenhuma novidade. 12 milhões e meio de receita, certo? Mas o clube ainda não pagou a maior parte da grana que deve ao São Paulo pela aquisição do zagueiro. A operação havia sido fechada em 17 milhões de reais e o Cruz Maltino só repassou 45% desse dinheiro, o que fez com que o São Paulo, inclusive, fosse à Justiça Tricolor, que recentemente chegou a um acordo com outro carioca, com o Botafogo. John Textor e Júlio Casares selaram um acordo para pagamento de dívidas pelo Lucas Perry e pelo Tietê, e essa dívida será paga em 6 parcelas, vencendo a última no mês de maio. O DG Souza, qual a sua opinião sobre contratações do Vasco? DG até agora modestas, bem modestas. O Tietê é o mais famoso de todos, mas é um Tietê que já em fim de carreira, sendo bem menos útil do que em outros tempos. Jogava pouco no Botafogo. O Fusato é uma alternativa para reserva no gol, até porque o Léo Jardim é uma opção absolutamente certeira. O Lucas Freitas termina a temporada em alta no Juventude, mas é um zagueiro baixo, de 1,83 m. O Vasco ainda vai precisar de jogadores melhores e maiores, para que o Vasco possa ter um ano digno de Vasco, né? O que falta é dinheiro, até por isso as alternativas não são das melhores. O Vasco está conversando com o Cruzeiro para a contratação do Oliveira, zagueiro do Cruzeiro, que teve emprestado primeiro ao Valladolid, depois ao Kyoto Saga. Não é um jogador caro, é um jogador que pode fazer função de volante, pode ser zagueiro, aquele cara multiuso, mas também não é outro que vai fazer o olho do torcedor do Vasco brilhar, tá? Tô para dizer que até agora o mercado do Vasco é tímido e não é satisfatório. Aqui você sabe, eu não perco tempo. Vamos direto ao assunto mais importante, que é a venda da Vasco SAF. Existe segurança jurídica para que o bilionário grego Marinax compre a SAF Vasco? Doutor José Alberto, fala com a gente. Sim, positivo. O fato de pedir a recuperação judicial não paralisará a arbitragem. Esse litígio ele continuará até uma decisão final, né, sobre o que está lá sendo discutido, a validade desse acordo, exclusão de sócio, controle da SAF, mas não se esqueçam, aparecendo um investidor, isso é positivo. Por quê? Com a recuperação judicial, esse negócio será feito e amarrado processualmente. Afinal de contas, para vender a SAF, deve-se dar satisfação no processo de recuperação judicial. Olha a segurança jurídica sendo encaixada aí. Por quê? Com o investidor, esse negócio será formalizado na justiça, na recuperação judicial, interesse dos credores, da EICAP que vai sair do circuito e finalizará a arbitragem. Bom para todo mundo. Então vejam só que a recuperação judicial possibilita sim que a SAF seja vendida, que seja uma das formas de recuperação do Vasco SAF. Professor, mas e se não pedir a recuperação judicial? Meus amigos, cenário preocupante. Vejam só, nós temos aí um ano de 2025 que o Vasco precisará ter uma receita muito alta para bancar essa estrutura de futebol. Folha de pagamento, nós sabemos que não é baixa. A torcida abraça o time, mas não só a torcida que consegue manter um clube. Precisa ter receita, precisa ganhar título, precisa vender jogador, mas com mais de 1 bilhão de dívidas apertando o clube, isso realmente poderá inviabilizar o funcionamento. O cenário é esse, portanto, a garantia de que há uma segurança jurídica. Muita gente sugere imaginar que, com a recuperação judicial, o Pedrinho não vai querer vender a SAF do Vasco. Não é nada disso, segundo o próprio Pedrinho, ainda que muitos batam, né, na tecla de que o Pedrinho não vai vender o Vasco. O Pedrinho já disse diversas vezes que o interesse dele é sim vender, até porque é um desejo dos sócios do Vasco da Gama. A imprensa uruguaia já está dando como certa a situação envolvendo a chegada de Joaquim Lavega ao Vasco, tá? Vou até mandar uma mensagem. Vou até mandar uma. Deixa eu ver aqui de onde saiu essa notícia. Que a situação é essa. Joaquim Lavega já estaria
a caminho da assinatura de contrato com o Vasco, tá? Aí eu pergunto para você, bom jogador? Tá perguntando para mim? Eu quero saber se tem jogador na base melhor que ele. Isso que eu quero saber. Perguntou para mim, ô Lineker? Confesso a vocês que não conheço o atleta. Não me lembro do futebol dele. Lavega, né? Não conheço, não vi. O que você tem, Edu, do Lavega aí? O Lineker está conversando com um jornalista uruguaio, hein? Conheço muito pouco do jogador, né? Jogador jovem, estava se destacando lá pelo River Plate do Uruguai. A gente, infelizmente, tem realmente, é mais um jogador que o Vasco contrata, a gente tem pouquíssima informação. É jogador de seleção sub-20, estava valorizado, o Vasco vê como uma oportunidade de mercado. E para vocês que estavam com saudade do Orelhano, tá aí um novo Orelhano para vocês. Tomara que esse aí dê certo, tá? Deixa eu só passar a informação, Baran, dando os devidos créditos ao pessoal do Atenção Vascaínos. Paulinho, Teixeira e Jair se apresentaram hoje também, mas o trabalho é diferente daquele grupo ali, tá? Mas já estão treinando, já iniciaram a pré-temporada. O Lavega é atacante, né? É isso? Isso, um atacante, ele é um ponta, Baran. Ele é um ponta, jogador que joga pelas beiradas, também consegue jogar por dentro. Eu estava dando uma estudada sobre o jogador, tentando entender. O problema é que quando você olha lances do jogador, né, de 19 anos, tem 1,72 m, você vê sempre os melhores momentos, né? Vamos saber agora quando é que o Vasco fala oficialmente sobre a contratação desse jogador. Quantos anos? 20? 20 anos. 20 anos. 19 anos, anos, 20 agora, em 2025. Ele faz 20 agora, Eu acho só o seguinte, né? O Vasco trazendo um jogador dessa idade, vindo de graça, certamente o Vasco vai fazer um contrato longo. Porque ele não vai sair do Uruguai, 20 anos de idade, para fazer um contrato curto no Rio de Janeiro. E o Vasco não vai fazer um contrato curto, que é um jogador promissor, né, dando certo, o Vasco vai perder esse atleta em pouco tempo. Então, acho que o Vasco vai dar a ele um bom contrato para que ele aceite sair do Uruguai e vir para o Rio de Janeiro defender o Vasco, né? Tomara que dê certo. 20 anos, seleção uruguaia, me parece um excelente negócio para o Vasco, hein? Não, ótimo. Sem custo, ótimo. A gente vai observar ele no Sul-Americano. Sul-Americano que vai do finalzinho ali, do meio de janeiro até a metade de fevereiro ali, a gente vai observar o jogador no Sul-Americano Sub-20 pela equipe uruguaia, que revela muitos bons jogadores nessa competição. E é o que a gente fala, é um jogador que vem sem custo, ele pode não dar certo, não tem problema nenhum, já tem um Nacional querendo ele. A gente negocia ele no estalar de dedos. Peraí, não deu certo, não se adaptou, beleza, empresta ele para o Nacional do Uruguai. Já é um clube interessado no jogador. O Fortaleza é outro clube interessado também no atleta. E os scouts do Fortaleza não dá tiro no pé, né? Aí teremos Adson, David, Lavega, Emerson Rodrigues, Jean Davi, Alex Teixeira e Alegria, de extremos. Um bom plantel. Não é um bom plantel, não. Tem muita gente aí. Isso atrapalha. Tem muita gente aí. Então é isso aí, torcedor vascaíno. Isso aí é mais um vídeo aí com as informações do Vasco da Gama. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative a notificação, compartilhe o vídeo também com mais amigos vascaínos.